Queridos, vocês devem ter recebido um postzinho convidando os irmãos para ouvir a ministração dessa noite, cujo tema proposto é o poder vitalizador do amor. Queremos falar uma palavra muito necessária, uma palavra urgente, uma palavra que certamente vai alinhar os nossos corações, alinhar as nossas consciências, uma palavra que vai nos dar uma nova direção no sentido da nossa caminhada diária no Evangelho, nossa caminhada enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto uma igreja local, enquanto pessoas que têm no coração o desejo forte de ser trabalhado pelo Senhor, para que o Senhor então na sua vinda se manifeste por nosso intermédio. Por isso eu vou pedir a atenção de todos, uma atenção redobrada. Você volte agora o seu coração para este momento, que nada te perturbe, nada te roube a atenção. Pedir para os irmãos que estiverem um ao lado do outro, permitirem que o outro ouça com atenção. Vamos fazer o máximo de silêncio possível, porque Deus falará profundamente conosco essa noite, tá bom? Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses. É um texto inicial, capítulo 2 da epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler com os irmãos o versículo 1 e o versículo 2. Todos encontraram? Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos diz assim, preste atenção: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Queridos, muitas vezes nós lemos a Escritura, e em razão de nós nos aproximarmos da Escritura com um certo temor e uma certa reverência, e com um certo espírito, cristão, ou um espírito talvez até mesmo religioso, quem sabe, muitas vezes nós deixamos passar despercebidas algumas coisas que são muito evidentes. Nós estamos aqui lendo uma carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta. Alguém já escreveu uma carta para alguém aqui? Talvez os jovens não saibam exatamente o que significa escrever uma carta, mas os mais velhos sabem, porque antigamente nós não tínhamos uma comunicação muito rápida, como temos hoje por meio de WhatsApp, Facebook, ou uma ligação mesmo. Antigamente as pessoas escreviam cartas umas às outras, e quando alguém escreve uma carta, primeiro ela tem um interesse profundo pela outra pessoa para quem ela escreve. Segundo, se ela escreve, ela coloca ali aquelas palavras que são essenciais, aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua alma. Pensem vocês que Paulo escreve uma carta à igreja em Colossos, e como essa carta ela consta no cano sagrado do Novo Testamento, essa carta também é para nós. Então imagine você que Paulo, ao escrever essa carta, ele coloca palavras tão pessoais e palavras tão claras, tão simples, mas que tem um peso tão profundo. Ele começa dizendo no capítulo 2: gostaria, pois, que soubesseis. Como que ele dissesse: vocês não sabem ainda, mas eu quero que vocês saibam. E se vocês já sabem, eu gostaria que vocês tivessem um saber ainda mais aguçado, vocês tivessem uma consciência mais aguçada acerca de uma situação. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O apóstolo Paulo fala que ele tinha uma luta em prol da igreja. Ele lutava para que essa igreja pudesse chegar a um nível de entendimento,
e ao nível de relacionamento em amor. Pensem vocês que quando nós falamos de luta, nós pensamos logo em inimigos, não? Quando se tem uma luta, se tem inimigos. Agora, como diz Paulo que tinha, que ele travava uma grande luta, ele diz: quão grande luta venho mantendo por vós. Ou seja, Paulo entendia que o ministério que ele tinha em relação à igreja, nessa relação apóstolo-igreja, nessa relação pastor-igreja, essa relação de alguém que recebeu de Deus um ministério no coração e que agora está intensamente falando, conversando, ensinando a igreja. E esse ministério, o exercício ministerial da pregação apostólica, da pregação da palavra de Deus para a igreja, consiste numa luta. Ora, se Paulo dissesse que ele estava lutando contra os pagãos, ou contra os judaizantes, ou contra inimigos externos, tudo bem, mas ele está dizendo: olha, o meu ministério em relação a vocês, em relação à igreja de Laodiceia, em relação a outras igrejas que não me viram ainda face a face, é uma relação que se trava uma luta, porque quando se prega a palavra, quando se anuncia a palavra, há uma grande batalha, porque os nossos corações, eles ainda possuem muitas fortalezas, nossos corações ainda estão tomados de certo sofisma, ou de certos sofismas, de algumas trevas, de alguns enganos, e o ministério da palavra visa exatamente trabalhar o coração, trabalhar a nossa alma. A palavra de Deus sendo ministrada, quando ministrada de um espírito aberto, e quando encontra então o espírito do outro lado também aberto, então a palavra de Deus ela vai nos curando, ela vai nos transformando pouco a pouco. Mas essas coisas não acontecem sem que haja uma grande luta, sem que haja uma grande batalha. Não poucas vezes Paulo, ou os demais apóstolos, ou mesmo ao longo da história, muitos pastores, pregadores, eles viveram isso. Eles sabem da luta, porque há sempre uma expectativa, sobretudo para líderes de igreja, há uma expectativa que a igreja tenha uma resposta positiva quanto à palavra. E essa resposta nem sempre ela vem. Nem sempre há uma resposta positiva, ou talvez uma resposta rápida. E nós somos pessoas que vivemos num tempo de muita velocidade, tudo acontece com uma velocidade muito grande, e às vezes nós ficamos esperando que haja uma resposta imediata, uma resposta rápida, e quando isso não acontece, às vezes nós até mesmo nos entristecemos. Algumas vezes, enquanto homens, ficamos um pouco tristes, mas de repente nós somos aliviados quando o Espírito Santo nos diz e nos ensina, dizendo que esse processo de edificação é um processo lento, é um processo contínuo, mas é um processo lento, às vezes um processo que dura toda a nossa vida, razão porque nós carecemos muito de perseverança. Mas quais são os aspectos específicos que Paulo diz acerca dessa luta que ele travava? Veja na sua Bíblia, capítulo 2, vou retomar o versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que, olha a luta que ele travava, em função de quê? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Diga comigo, em amor. Para que o coração deles seja vinculado e confortado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Paulo fala que havia duas razões porque ele travava uma luta por essas igrejas. Certamente essas duas causas, essas duas razões pelas quais Paulo lutava, esses dois objetivos, são dois fundamentos que caracterizam uma igreja sadia, que caracterizam uma igreja forte. Certamente
nós todos pensamos em sermos uma igreja forte, uma igreja perseverante, uma igreja militante, uma igreja ativa, não somente na prática do reino de Deus, mas sobretudo uma igreja ativa na propagação do reino de Deus. Não queremos ser uma igreja fraca, não queremos ser uma igreja morna, como é dito em Apocalipse capítulo 3, que nos últimos dias seriam marcados por igrejas mornas, por corações indiferentes. E nós não queremos ser uma igreja morna, não queremos ser uma igreja indiferente, não queremos ser uma igreja fraca, queremos ser uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja decidida pelo Evangelho, uma igreja que caminha no Evangelho, uma igreja que tenha esperança, uma igreja que tenha a certeza e a convicção do chamamento. Mas para tanto, duas coisas são necessárias. Paulo diz que é preciso que haja corações confortados, corações vinculados em amor. Ele fala de corações que estão vinculados no amor, e fala também de corações que têm a forte convicção do entendimento, fala de corações que têm a compreensão plena acerca do mistério de Deus, que é Cristo. Ou seja, se nós tivermos um coração que ama e tivermos um coração que compreende, seremos uma igreja forte. Esses dois pilares, essas duas verdades, o amor e a verdade de Deus, é que torna, o que faz uma igreja ser uma igreja saudável, uma igreja viva. A questão da verdade, quando Paulo diz que nós tenhamos corações que tenha a forte convicção do entendimento, quando ele diz que nós tenhamos a plena compreensão do mistério de Deus, que é Cristo, ele está falando acerca da verdade. E aqui nós temos um problema. Talvez essa noite você se sinta talvez um pouco fraco, quem sabe. Talvez você diga assim: pastor, a minha vida cristã, eu sou um cristão, eu amo a Jesus Cristo, eu conheço a verdade, eu estou por aqui, mas eu me sinto um pouco enfraquecido, um pouco desanimado. Sabe quando você está um pouco desanimado assim, você não encontra muita força, não é? Talvez haja um problema por detrás desse tipo de fraqueza, e um deles é o problema concernente à verdade. Isso porque se fala muito sobre a verdade, e talvez todos digam eventualmente que tem a verdade, ou que conhece a verdade, ou até mesmo que ama a verdade. Mas a questão da verdade tem sido um problema, e isso eu tenho observado já há muito tempo, porque a questão da verdade é uma questão crucial. Porém, o homem, em razão da sua queda, em razão do pecado na sua alma, o pecado enquanto uma ilusão muito grande dentro do coração, faz com que o homem não ame a verdade de Deus. Talvez alguém diga: pastor, mas é possível que alguém não ame a verdade de Deus? Eu digo: é possível. Não somente é possível, mas isso é notório. Isso porque antes, quando nós estávamos, por exemplo, nos templos, nas denominações, eu me refiro a todos os movimentos evangélicos dos quais nós viemos, nós tínhamos uma vida muito ativa. Talvez você se lembre quanta dedicação você tinha, quanta obediência você dispunha, quanto tempo você cedia, né? Eu me recordo, às vezes nós tínhamos reunião quase todos os dias da semana, talvez menos na segunda-feira, mas íamos à reunião na terça, na quarta, na quinta, na sexta, às vezes no sábado. O domingo era o dia inteiro praticamente. Tratando-se de doações, nós dávamos o dízimo com uma fidelidade muito grande, ali com assiduidade, 10%, fora as ofertas, não raras pessoas ainda fazendo os seus votos nas fogueiras, nas campanhas. Havia todo o empenho para cuidar de departamentos de igreja,
nós ali sempre empenhados, mas de repente ouvimos a palavra de Deus, ouvimos que as coisas não são dessa maneira. De repente nós, lendo a Escritura, ouvindo ministrações, recebendo estudos bíblicos, descobrimos que nós estávamos num emaranhado de engano, num emaranhado de doutrinas de homens, e de repente você se alegrou, falou: como que Deus é maravilhoso, e Deus então me libertou do engano, dos sofismas, do sistema religioso, dos dogmas, das doutrinas humanas que escravizam os homens. Aí você ficou feliz e você começou a congregar, numa igreja que prega o evangelho puro e simples, que só tem a palavra de Cristo, que não aplica sobre ninguém nenhuma maldição, porque nós temos a ciência que Cristo já se fez maldito por nós. Uma igreja que não obriga você a jejuar, nenhum jejum da lei, não te obriga a fazer aquelas orações, aquelas campanhas de Daniel, que não te obriga a fazer nenhum tipo de doação, mas apenas te instrui quanto à nossa necessidade, responsabilidade e, sobretudo, se ter um coração que ama e sermos voluntários para podermos doar as nossas ofertas. E aí você começou talvez muito empolgado com tantas verdades acerca do reino, acerca da redenção, acerca da filiação de todos os homens, acerca da palavra. E aí você então ficou muito empolgado a princípio, mas com o tempo você foi perdendo o ritmo. Você já perdeu o ritmo alguma vez? É quando você começa a ficar desanimado e começa a relativizar as coisas referentes a Deus. É quando as reuniões da igreja, por exemplo, a comunhão com os santos, o estudo da palavra, vai se tornando assim algo para você já corriqueiro, algo tão normal. Talvez até você diga assim: não, eu não tenho tanta necessidade assim, eu até já sei o que vai ser dito, já tenho um bom conhecimento da palavra, já tenho muita clareza. Eu até poderia ser capaz de falar como será a reunião, vai cantar tantos hinos, depois acontecer isso, vem o pastor Alexandre dar alguns recados, da oferta, e depois aquela pregação que a gente já sabe que vai durar 1 hora, 1h10, 1h20, e eu já sei mais ou menos o que ele vai dizer. E você então começa a aparecer na sua vida muitos compromissos que vai te tomando o tempo, e você vai encontrando dezenas de razões e de motivos para justificar o motivo, a razão, a circunstância, porque você não está tão presente na comunhão dos irmãos. Isso vai nos enfraquecendo, isso vai nos deixando distantes, e nesse momento nós temos que pensar: puxa, será que o meu coração não está me iludindo? Será que eu não estou sendo tomado por um sofisma, uma ilusão, um engano, que eventualmente vai me distraindo do caminho da verdade? Ou será mesmo que a verdade, ela me faz bem? Como assim, pastor, me faz bem? Pensem vocês sobre o povo de Israel. O povo de Israel, cativo no Egito, escravos no Egito. De repente aparece alguém dizendo: olha, Deus me enviou para que vocês sejam libertos do Egito. Se é a mensagem boa ou ruim? Hein, pessoal? Deus quer libertar vocês do Egito. Vocês aqui são escravos, mas Deus tem um projeto na vida de vocês, e Ele me enviou para tirar vocês do Egito. Com mão poderosa Ele vos tirará daí, e nós vamos então herdar uma terra, nós vamos romper por esse deserto, e o Senhor vai nos guiar e vai nos estabelecer numa terra que mana leite e mel. Mensagem boa ou ruim? Puxa, como o povo se alegrou, não? Como o povo ficou animado, de escravos a libertos, de um povo sem nação para ser uma nação peculiar, uma propriedade exclusiva de Deus, para ser um testemunho de Deus sobre a terra. Sai o povo do Egito. Eu imagino que naquela noite eles saíram muito animados,
alegres, entusiasmados, cheios, de gozo, de alegria, de gritos, de júbilo. Passaram pelo Mar Vermelho. Quando então o Mar Vermelho se fechou e destruiu o exército de Faraó, a alegria foi grande, dançaram, cantaram, mas logo entraram no deserto. E agora, a grande questão era o que fazer com essa tal liberdade. Somos livres. Somos livres. E agora temos que aprender a lidar com a liberdade. Temos que aprender a ser um povo livre. Temos que aprender agora a obedecer, a seguir, não movido mais por um chicote, nem por um tronco, mas precisamos agora servir a Deus por amor, porque Ele é a verdade, porque nós o amamos e amamos a verdade. Mas o problema é que o deserto nos expõe. O deserto nos expõe. De repente estava lá o povo de Israel já pensando: será que ser livre é mesmo bom? Será que vale mesmo a pena essa liberdade? E alguém pode dizer: eu não sei se vale tão a pena assim. Eu sei que o Egito, embora fosse ruim, era bom, né? Eu sei que o Egito, embora a escravidão, mas, puxa, lá nós tínhamos algumas coisas que aqui nós não temos. Lá nós tínhamos carne, cebolas, alhos, melões e um tanto de outras coisas. E agora, de repente, aquele povo que estava livre, se descobriram que, embora livres quanto ao aspecto geográfico, eles continuavam escravos nos seus corações. O motivo essa é a razão, porque todos eles que saíram do Egito pereceram no deserto. Pereceram porque, quando pensavam que estavam livres, descobriram que não estavam de fato livres. Descobriram que eles amavam mesmo o Egito. Descobriram que a liberdade não era tão desejada. Descobriram que a verdade assusta, porque a verdade gera muita responsabilidade. Antigamente era tudo muito fácil, porque você tinha uma cartilha que te levava, Olha, você não pode fazer isso, ponto. Você não fazia, estava tudo certo, era o seu porto seguro. Olha, você tem que fazer isso. Aí você fazia, aí você tinha segurança. Você podia no final do dia pensar: bem, deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Aí eu fiz isso, aquilo, ok. Isso eu não fiz, muito bem, não deveria ter feito. Aí você tinha ali o controle de tudo. Mas de repente, você agora deve ser guiado pelo Espírito de Deus no seu interior. Conforme diz a Escritura, é o Espírito Santo que nos ensina a cada dia aprender a depender de Deus, depender do Espírito, andar no Espírito, ter comunhão com Deus para que Ele te instrua, para que Ele te guie. Você agora tem que se colocar como um sacerdote no reino de Deus. Você não precisa mais de gurus para te conduzir, daquele pastor que te ameaça te colocar no banco, te excluir. Você agora precisa lidar com a sua própria experiência, com a sua própria liberdade. Você é um servo de Cristo, você é um sacerdote no reino de Deus. E de repente então é quando nós ficamos pensando: puxa, eu estou achando que assim eu não consigo caminhar. Há um texto aqui na Escritura, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 e 11. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Primeiramente, versículo 10 fala daqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Para sermos uma igreja forte, nós temos que amar a verdade. Amar a verdade implica que, a despeito de qualquer coisa, a verdade, ela é sempre a verdade. Nós não vamos retroceder, nós só vamos avançar em direção à verdade de Deus.
O problema é que de repente nós começamos a pensar na nossa vida pregressa. Talvez fique aquele tipo de comparativo: puxa, mas antigamente lá onde eu congregava era daquela maneira. Lá tinha, por exemplo, as campanhas. Mas eu pergunto, as campanhas, elas compõem a verdade de Deus? Será que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina acerca de maldição hereditária? Respondam-me. Existe maldição hereditária? Tem alguém aqui que pensa que na sua casa, na sua família, tem maldição hereditária? Levanta a mão. Você vai ficar liberto agora. Não da maldição hereditária, mas do dogma, do sofisma, da mentira. Porque Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele nasceu de mulher, nasceu de uma virgem, e Ele se fez homem para então se tornar ou se fazer maldito em nosso lugar. Quando Cristo estava na cruz, ali Ele recebeu toda a maldição e todas as consequências dos nossos pecados. E portanto, quantos creem em Jesus Cristo podem receber gratuitamente a bênção prometida a Abraão. Você tem fé em Jesus Cristo? Então a bênção prometida a Abraão é sua. Você é abençoado em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição resta. Você agora está em Cristo. E portanto, nós não podemos agora nos sentir atraídos pelo engano e queremos retroceder. Nós temos que amar a verdade. A verdade vai nos levar a caminhar na realidade e na verdade do Evangelho. Não adianta você querer olhar para trás e falar: não, mas é porque lá nós tínhamos adoração profética, lá nós fazíamos atos proféticos. Já vi muitos acontecerem em Brasília, inclusive. Por que os atos proféticos não funcionam? Quem sabe responder? Por que não funcionam? Porque é mentira. Porque não é a verdade de Deus. Eu sei que as pessoas que assim fazem e procedem, talvez com sinceridade no seu coração, fazem porque aprenderam deste modo, mas é isso que nos ensina o Evangelho? Então nós temos que amar a verdade. Você tem que seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, aqueles que preservam e lutam pela fé do Evangelho, não por qualquer razão, mas porque você ama a verdade de Deus. E para você poder amar a verdade de Deus, você tem que conhecer a verdade de Deus, compreender o Evangelho, como Paulo, ele diz lá em Colossenses, ter uma compreensão plena. Você tem que ter uma plena compreensão acerca do mistério de Deus que é Cristo. Cantamos aqui hoje uma canção linda, que diz que Cristo é tudo. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, que tudo aponta para Ele, que Ele é o centro de tudo, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Ora, se isso é a verdade, e nós cremos, por que nós iremos querer outra coisa além do nosso Cristo? Para se ter uma vida forte, vigorosa, para sermos uma igreja forte, uma igreja vigorosa, precisamos ser uma igreja que tem um amor e um acolhimento pela verdade. Eu vou ser honesto para você. Você não vai conseguir continuar neste caminho se você não amar a verdade.
mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar um motivo, uma razão, que não tem nada a ver com a verdade, para justificar que você não mais vai caminhar neste caminho. Entenderam? Agora, somente a compreensão da verdade não é suficiente. Talvez você tenha uma ampla compreensão da verdade, mas um outro fundamento, diz o apóstolo Paulo, é necessário, além da compreensão da verdade que é Cristo. Ele diz: temos que ter um coração vinculado em amor. Você tem que amar muito, você tem que amar a Deus, você terá que amar a sua palavra, você terá que amar os irmãos, você terá que amar a igreja. Quando nos falta esse coração vinculado em amor, nós facilmente também encontramos razões para não seguir, encontraremos razões para não prosseguir, encontraremos razões e motivos, vários, para desistir, para desanimar. Sem o amor, nós não conseguiremos prosseguir juntos. Tanto é verdade que a Escritura como um todo, desde o Antigo até o Novo Testamento, toda ela vai colocar o amor como o fundamento de todo o serviço e devoção a Deus. Lembra de Deuteronômio capítulo 6, quando ali o próprio Deus fala, dizendo ao povo de Israel, dizendo: olha, diz assim: ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E isto que só há um Deus a que devemos amar. Isto você deverá falar aos seus filhos, quando estiverem assentados, andando no caminho, ao se deitar, ao se levantar. Diz mais o texto: é preciso inculcar na mente e no coração de todos os filhos de Israel que não há outro meio de servir ao Senhor se não for movido pelo amor. Às vezes nós encontramos uma série de razões para justificar o nosso serviço a Deus, e talvez seja esta a razão porque muitos não conseguem se manter. Há pessoas que às vezes começam, falam: não, vou seguir com vocês, eu percebo que vocês pregam uma palavra pura, genuína, vamos lá, todo empolgado. Às vezes não tem o amor genuíno por Deus, por Cristo, pela sua igreja, pela verdade. E então a pessoa talvez esteja lá porque ela está com alguns problemas na família, problemas financeiros, problemas de enfermidade. Então assim: deixa eu ver se aqui Deus vai me dar a minha bênção. Aí fica ali um tempo, quando vê que não vai sair a bênção do jeito que ela quer que vai sair, ela: não, deixa eu ver outro povo. Aí já procura um outro grupo, aí vai para o outro grupo, chega lá, ora, expulsa e joga óleo, sal grosso, arruda, sabonete, tal. Aí quando vê que não resolveu, aí procura outro grupo, até que chega um ponto que acaba os grupos evangélicos. Aí de repente ele é tentado a ir a um centro espírita. Vem a tentação, porque a busca é por uma solução. Se eu passei aqui, não teve solução, passei ali, não teve solução, fui, agora então eu vou onde me dê a solução. Aí quem oferecer a solução, ele vai atrás de receber um passe de um preto velho, para ver se a coisa melhora. Vai te dar tosse, só tosse, aquelas baforadas lá de cachimbo, vai só te dar tosse, não vai resolver sua vida, porque talvez a sua busca seja por você mesma, para você mesma. Você quer uma solução para você. O que te impulsiona não é o amor a Deus,
Não é que você fala, eu quero servir a Deus, porque Ele é o único Senhor, porque Ele é o único Deus, e eu quero conhecê-lo, e eu quero amá-lo, e eu quero servi-lo. Não. Qual é a razão? Porque você serve a Deus. Qual é o motivo porque você serve a Deus neste lugar, e não naquele outro lugar? Estamos falando de dois fundamentos: a compreensão da verdade. Você tem que saber para onde você está indo, em que você crê, o que é a tua salvação, ou quem é a tua salvação, como eu devo proceder na minha fé, na aplicação da minha fé. E estamos falando no fundamento do amor. Se você não amar, não tiver um amor puro, um amor verdadeiro, um amor legítimo, se não for sincero consigo mesmo, mas estiver em busca de outras coisas, você não vai conseguir. Você vai se sentir fraco, desanimado, até vai ficar um pouco animado num certo período, porque você acha que alguma coisa vai acontecer. Mas quando o tempo passa e você vê que a vida cristã é viver a cada dia em Cristo, por Cristo e para Cristo, aí no outro dia você vai ter que viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Semana que vem, e agora, pessoal, o que vai acontecer? Vamos viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Um ano, e agora, o que vai acontecer? Vivendo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Você fala, mas é só isso? Eu falo, é só isso. Aqui é só isso. Pastor, mas nenhuma bênção? Mais ainda, você é um milagre, você é um prodígio, a vida é um milagre. Puxa, até quando nós vamos ficar colocando adesivo no carro? Foi Deus que me deu. E nunca disse, mas eu, um ser humano vivo, é Deus que habita em mim, que se move em mim, que me sustenta. Pastor, mas está errado colocar no carro? Não, está certo, tudo vem de Deus. O problema é que nós costumamos dizer que a bênção de Deus é um bem material, enquanto que há tanta bênção diante de nós, tanta vitória. Você está aqui hoje vivo, saudável, isso é uma vitória. Por que não glorificar a Deus pelos seus pés, seus braços, suas mãos, sua mente, seu coração, seus pulmões? Quem fez cocô aqui hoje? Puxa, que maravilha! Que maravilha! Ah, meu irmão, quem não fez vai fazer. Que coisa maravilhosa! Glorifica a Deus porque está funcionando. Porque no dia que não funcionar, você vai chamar até pelos santos. Quando tiver 30 dias sem fazer nada, a barriga lá na frente, aí você vai falar assim, puxa, como que é importante cada função do nosso corpo. Aí vamos poder agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pelo intestino reto, intestino grosso, delgado, hein? Pelo carro também, por que não? Pela casa, pelos filhos, pela igreja, pela palavra, pelos irmãos. Mas é preciso esse entendimento. A vida cristã não é atrás de milagre, a coisa que você acha que vai acontecer. O milagre já está acontecendo. E Deus também pode sim te abençoar com alguma questão específica. Peça a Ele, ore com fé, mas não faça disso a vida cristã. Não desanime porque não chegou aquilo que você queria que chegasse, na hora que você queria que chegasse, do modo como você queria que chegasse. A vida cristã é viver Cristo, por Cristo e para Cristo, amando a Cristo, amando a sua segunda vinda. Veja que o próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 23, quem sabe esse texto de cor? João 14, 23.
Quem sabe de cor, fala ele bem alto aí. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é bonito ou não é? Será, quem quer ser amado pelo Pai? Quem quer que o Pai e o Filho faça morada abundante no coração? Esse reino de paz, de alegria, de gozo, de satisfação, de plenitude. Agora, se alguém me ama, esse guardará a minha. Sabe por que às vezes não guardamos a palavra? Sabe por que ouvimos a palavra? Essa palavra escapa do nosso coração, da nossa mente, porque não amamos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você quer guardar a palavra de Deus? Saiba, se você não amar, você não guardará. É uma questão de amor. É o próprio Cristo dizendo que este é o fundamento da vida cristã. Vamos lembrar de Paulo, quando disse, depois que ele, lá em Filipenses capítulo 3, quando ele demonstra ali que ele deixou para trás toda a sua vida religiosa. Lembram do currículo de Paulo no judaísmo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Que mais? Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha o tanto de coisa que ele era. Ele diz: mas o que para mim era lucro. Isso, preste atenção, você que está fraco, cansado, você que está lembrando do Egito, lembrando da Babilônia, lembrando do passado, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de quê? Por causa de Cristo, vírgula, por amor do qual deixei todas as coisas e as considero como refúgio. O que foi que moveu Paulo, no caso Saulo de Tarso, a deixar o judaísmo? Por amor do qual. Se Paulo não tivesse um amor profundo pelo Senhor, ele não teria deixado o grande castelo e edifício do judaísmo para começar, enquanto um perseguido, agora a semear o evangelho para todo mundo. É mais ou menos alguém, imagine você, que faz parte de um grande centro teológico, uma igreja, uma denominação muito forte, muito grande, muito expressiva, de caráter a nível mundial, e ele, um grande líder lá em cima, numa posição grande. Aí ele então conhece a verdade. Quando ele descobre que ali onde ele está não tinha a verdade, que a verdade se encarnou, que a verdade se fez homem, que a verdade foi crucificada e ressuscitou, e agora está viva, que é a pessoa de Cristo. Ele fala assim: eu vou deixar tudo isso aqui? Para quê? Como é que foi a vida de Paulo depois do judaísmo? Como é que foi? Foi uma vida de aplausos? De grandes multidões? Perseguições, açoites, naufrágios, fome, traição dos seus próprios cooperadores, igreja que ele estabeleceu completa, abandonando a ele. Por que ele não continuou lá, gente? Estava tão bem lá no judaísmo. Ele diz: por amor do qual deixei todas as coisas. Só se deixa o velho sistema da religião por amor de Cristo. Se não for por amor de Cristo, se for por mero entusiasmo carnal, você não vai conseguir, você vai deixar.
Você pode até tentar 6 meses, 1 ano. Logo, logo você vai falar assim: eu não estou entendendo nada, estou sentindo nada. Aí você vai começar a encontrar um motivo, uma razão, né, para justificar. Ah não, aquele irmão que cantou. Vocês viram aquele irmão que cantou lá na ceia, no Partido do Pão? Ele dava uns pulos, pulava. Pensei que o povo ia cair. Ah não, está perdendo a simplicidade. Para justificar, entendeu? Para dar uma solução para o caso, para não dizer assim: meu problema é que falta o amor pela verdade e o amor pelo Senhor. Não somente temos o caso de Saulo, mas o próprio Pedro, na sua primeira epístola, abre a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1. O amor é o poder que revitaliza. Só o amor pela verdade e só o amor por Cristo nos leva a prosseguir. Capítulo 1 de Pedro, versículo 4 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. O que ele está dizendo? Nisso exultais. Exultar em quê? Exultar na esperança. Você foi regenerado para uma viva esperança. Há uma herança imarcessível, reservada a revelar-se no último dia. Fala de uma salvação preparada que vai se revelar no último dia. Nisso, nessas coisas temos que exultar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você vai ter provações, vem as lutas, vem muitas vezes a perseguição, a dificuldade, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas você tem que falar: eu vou me exultar na esperança, eu tenho um chamamento, o Senhor me chamou. E Pedro continua dizendo, versículo 7: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8: a quem não havendo visto. Quem aqui viu a Cristo? Viu? Com esses olhos aqui. Versículo 8: a quem não havendo visto, amais. Como é possível permanecer exultando no meio das dificuldades, das tribulações, se não for movido por amor profundo àquele que, embora não tenhamos visto, mas cremos? Versículo 8: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu acho que Pedro tinha muita experiência para poder dizer tais palavras: a quem não havendo visto, amais. Porque Pedro, ele corporifica, ele se torna para nós o exemplo de um cristão em 2 níveis de experiências distintos. Primeira experiência, a primeira fase da vida de Pedro, o apóstolo, foi quando ele foi chamado. Pedro, olhem para mim por um momento. Quando chamado por Cristo, presta atenção, ele foi chamado, ele tinha muitas expectativas. Não podemos dizer que Pedro não amava Jesus, mas podemos dizer que Pedro tinha um amor natural por Jesus, um amor carnal por Jesus. Pedro atendeu ao chamamento de Cristo porque ele tinha um tanto de falsas expectativas.
Ele pensava assim: logo, logo, esse Cristo aí vai estabelecer o trono dele aqui em Jerusalém, e quem estiver com ele desde o princípio ali, certamente vai ter um lugar de prestígio junto dele, um cargo nesse reino. Isso é uma coisa maravilhosa. Pedro foi chamado, Pedro sempre disposto. Sabe aquele irmão que chega no ministério bem disposto? Vocês já viram? Disposto, tá, mesmo canela de fogo. Eu olho assim e falo: calma, vai devagar, os dias virão, as lutas virão, nós vamos bater a verdade, extraindo dela o sumo, a essência, para experimentar essa verdade no dia a dia, e logo, logo, talvez esse entusiasmo passe. Mas Pedro era sempre entusiasmado, né? Imagina você que, certa ocasião, teve uma grande tempestade, Pedro estava no barco, Jesus não estava com ele nessa ocasião, com eles. De repente lá vem Cristo andando sobre as águas, todos os discípulos ficam atemorizados, ali com medo, era de noite, e um vulto vindo, andando sobre as águas, coisa estranha. Jesus se aproxima e diz: não temam, não temais, sou eu, sou Jesus, calma, estou chegando. Aí logo Pedro: Senhor, é o Senhor mesmo? Sou eu. Ah, Senhor, então ordene-me para que eu ande sobre as águas. Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Olha como Pedro era afoito. Falou: Pedro, vem, pode dar o primeiro passo. Pedro foi, saiu do barco, pisou firme, deu firmeza no pé, saiu andando, 1 passo, 2, 3, 4, olhou para os lados, viu a tempestade, foi afundando. O Senhor, socorre-me. Jesus: homem de pouca fé, vem. Colocou de volta no barco. Pedrão estava lá: tudo bem que eu ia afundando, é verdade, mas eu andei sobre as águas e ele me socorreu. Pedro sempre entusiasmado, animado. Certa ocasião estava lá Jesus com seus discípulos. Jesus então falou: vamos subir ao monte. Levou somente Pedro, Tiago e João. Estavam lá Jesus, Pedro, Tiago e João, quando ocorreu um fenômeno maravilhoso. Jesus foi transfigurado diante deles. Pedro viu o Cristo agora na manifestação da sua glória. Ele viu quando a glória divina do Cristo que habitava Jesus de Nazaré se mostrou na carne. O rosto ficou tão reluzente como o sol, as vestes, os pés cheios de glória. E Pedro logo falou: Senhor, tem uma ideia aqui, uma ideia bacana. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés que havia aparecido, outra para Elias. Vamos ficar aqui sobre esse monte. Pedro sempre entusiasmado, sempre tinha uma opinião, sempre tinha uma sugestão. Certa ocasião Jesus falou assim: olha, quem as pessoas por aí dizem ser o Filho do Homem? Pedro pulou na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, você mudou a mensagem, mudou o tema. Não, calma lá, vamos seguir, segue meu raciocínio, vamos chegar no finalzinho. Pedro sempre entusiasmado, pronto. Poucos minutos depois, Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, ele vai ser preso, açoitado, cuspido, ele vai morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Novamente Pedro: não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro era ou não era um discípulo ativo, presente, sempre ali nos momentos cruciais? E num desses momentos estava Pedro com Jesus e os demais discípulos, e Jesus começou a se entristecer, e Jesus foi sendo tomado por uma angústia profunda. Jesus disse: olha, a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Os discípulos foram tomados de uma tristeza.
profunda. E daqui a pouco Jesus fala: olha, um de vós vai me trair. Logo eles ficaram: quem será? Depois Jesus falou: Pedro, você, Pedro. Pois não, Senhor. Olha, essa noite Satanás, ele pediu para cirandar com a tua vida, para sacudir a tua vida, e eu intercedi ao meu Pai por você. Mas Pedro, preste atenção, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, ou tu me negarás 3 vezes até que o galo cante. Há essas 2 versões. Pedro: eu, Senhor. O Senhor não sabe o que está dizendo, o Senhor não conhece. Pedro, o Senhor não conhece. Senhor, olha, eu vou contigo, para onde o Senhor for, morro contigo, dou minha vida por ti, aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Pedro, tu me negarás, Pedro, esta noite. E Pedro: Senhor, o Senhor não sabe de nada, o Senhor está meio chateado hoje, está meio aborrecido, o seu semblante te denuncia, deixa comigo, na hora certa o Senhor vai ver o Pedrão aqui até o fim. Aí ele diz: mas todos aqui podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. O problema de Pedro é que ele não sabia quem ele era. O problema de Pedro é que ele tinha 1000 motivos e razões para estar com o Senhor, mas talvez lhe faltava uma experiência que lhe gerasse um sentimento genuíno, um sentimento adequado. Faltava ali o amor exclusivo pelo Senhor, não um amor natural, mas o amor gerado pela dor, pela experiência, pelo Espírito de Deus. Jesus foi preso naquela noite. Quando chegaram os soldados que prenderam a Cristo, Pedro falou assim: agora eu vou provar para Jesus que eu estou aqui com ele até o fim. Pedro puxou a espada e deu no pescoço do soldado. O soldado foi rápido, cortou só a orelha dele. Jesus pegou, baixou, pegou a orelha, colocou no lugarzinho: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere será ferido. O Senhor não veio para travar a batalha de espada, Ele veio trazer salvação para os homens. Pedro guardou, aí ficou por ali. Quando Pedro viu que Jesus foi amarrado e que Jesus estava sendo levado, e Jesus não reagiu, ele pensou: eu dou o primeiro golpe, todo mundo reage, a gente faz uma revolução, a gente vence esse povo, é a hora que Jesus vai usar o poder dos céus, os anjos, e vai estabelecer o reino, e vai virar uma glória. Quando ele viu que essas coisas não aconteciam, frustrou toda a expectativa. Jesus se permitiu ser amarrado e foi levado, e Pedro ficou com medo. E Pedro pensou: agora não há muita coisa que fazer, porque o próprio Cristo se entregou, né? A maioria dos apóstolos e discípulos fugiram com medo, foram embora. João, o discípulo do amor, porque amava profundamente ao Senhor, ficou ao lado de Jesus. Jesus entrou num pátio muito grande, Pedro entrou junto, João entrou junto. Jesus foi levado para uma sala onde recebia golpes, açoites. Lá estava João do lado de Jesus, do lado, em pé, amava Jesus. Pedro, entretanto, diz a Escritura, ficou de longe, olhando. Tinha uma janela por onde ele podia ver o que acontecia dentro da sala. Tinha uma fogueira que fizeram no pátio. Pedro ficou ali no meio das pessoas na fogueira, fingindo muito frio, esquentando. Daqui a pouquinho, diz a Escritura, veio uma empregada. Entenda que
Não veio um soldado com a arma, uma espada. Não, uma pessoa simples. Falou assim: engraçado, você fala de um jeito, você não é discípulo daquele lá, não? Parece que eu te vi outra vez com ele, em outro lugar. Pedro: eu? Bobagem. Quem? Eu? Discípulo daquele lá? Nunca o vi. Continuou na fogueira. Daqui a pouquinho, o empregado olhou de novo, falou: não, peraí, você deve estar me enganando, está mentindo, porque eu tenho certeza, você é um discípulo daquele lá de dentro. E Pedro falou assim: eu já te disse que eu não conheço aquele homem. Puxa vida, sabe que eu tenho que falar quantas vezes para você que eu não o conheço? Queridos, passou um pouquinho novamente. Eu tenho certeza, você é discípulo daquele homem. Diz a Escritura que Pedro, para tentar convencer que ele não era discípulo, ele começou a espraguejar, a usar de um vocabulário não comum aos discípulos de Cristo, e com xingamentos começou a dizer: eu não conheço este homem. Naquele momento o galo cantou. Quando o galo cantou, diz a Escritura, Jesus lá de dentro, olhando pela janela, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor e olhou para o Senhor, e os olhares de Pedro e do Senhor se cruzaram, e quando o olhar de Jesus cravou os olhos de Pedro, pensa na vergonha. Pedro: puxa vida, o Senhor avisou, mas os olhos de Cristo não traziam nenhuma condenação. Era como que dissesse assim: Pedro, calma, eu te avisei o que aconteceria, mas eu sei que você é fraco, mas é porque você precisava dessa experiência, para que você tivesse uma razão, um motivo, que te fizesse ser meu discípulo, não por qualquer outra coisa, mas somente pelo amor. E é por isso que eu estou aqui, morrendo por você, pelos teus pecados, pela tua fraqueza. Pedro, se você entender isso, o meu amor vai te constranger. Se você entender que eu estou aqui no seu lugar, por tua culpa, pelos teus pecados, morrendo por você, se você compreender essa obra, você vai me amar. O meu amor vai te constranger e você vai me amar, portanto. Diz a Bíblia que naquele momento Pedro se retirou e ele foi chorar. Talvez tenha voltado para o monte, para o Getsêmani, lá onde eles estiveram até então, antes de Jesus ser preso. Pedro chorou amargamente. Eu sei que Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, e lá estava, portanto, Pedro e os demais discípulos agora reunidos numa casa, e eles não tinham nenhuma certeza do que aconteceria. Jesus havia morrido, todos eles já se preparando para retornarem à sua vida antiga. Pedro falou: pessoal, é o seguinte, Jesus morreu e eu vou pescar, vou pegar meu barco, eu tenho um barco, eu sou um pescador profissional, vou voltar para a minha vida, vou seguir, vou dar continuidade. Tudo bem, perdemos aí 3 anos e meio, mas vamos retomar. Sabe que foi Pedro e foram mais 6 discípulos com ele, eram 7 discípulos, foram pescar, passaram a noite inteira pescando, lançando as redes, lançando, não pegaram nada. Voltando pela manhã, o sol já nascendo, de longe viram alguém na praia, e então Pedro disse: gente, vocês estão vendo, tem alguém ali em pé na praia. E João, o discípulo do amor, disse: é o Senhor. Eles reconheceram, mesmo à distância. Pedro, diz a Escritura, tirou a sua roupa.
pulou na água e foi nadando para chegar rápido, mais rápido que o barco, primeiro que os demais discípulos. Talvez ele quisesse falar: Senhor, deixa eu conversar, eu tenho algo para resolver com ele, e na frente das pessoas não dá, não é? Eu disse 3 vezes que não o conhecia. Pulou na água, quando chegou lá, os demais chegaram, não deu tempo, Pedro ficou por ali. Jesus já tinha peixe assado para eles comerem, já tinha mel para eles comerem. Comeram, ficaram por ali. Pedro olhar para Jesus, Jesus olhar para Pedro. Sabe quando você quer resolver um problema, mas não dá? Tem muita gente, muita situação. Aí Jesus falou: Pedro, pois não, Senhor, e agora? Pode falar. Eu quero te perguntar uma coisa. Pedro, tu me amas? Olha a pergunta. Para Pedro escrever aqui para nós: a quem não havendo visto, amais. Ele sabia o que estava dizendo. Ele amava, e ele viu a Cristo. E agora ele quer dizer para nós que nós devemos amar. Sem o amor não vamos para lugar algum. Pedro, tu me amas? E Pedro disse: ah, Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro, me fala de coração lá dentro. Tu me amas? Amas verdadeiramente a mim? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Alguns dizem que Jesus perguntou 3 vezes, porque 3 vezes Pedro o negou. Faz todo sentido. O texto não diz. Ou talvez Jesus não queria que ele repetisse apenas 3 vezes, mas por 3 vezes o Senhor ia curando, ia restaurando o coração de Pedro, levando a uma reflexão profunda acerca dos motivos por que Pedro seguia Cristo, para determinar agora um novo começo, uma nova razão por que seguir a Cristo. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E cada uma dessas vezes que Jesus perguntava e Pedro respondia que amava, Jesus então dizia: então. Esse então não é uma consequência? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. O que sustentaria Pedro na missão de apacentar? O amor. Você diz: não, pastor, mas ainda bem que eu não sou pastor, isso é um problema seu, você tem que apacentar. Não, esse é um equívoco. Nós devemos nos apacentar uns aos outros. Não existe essa ideia de que há uma pessoa que é paga para isso, que é pastor, deve orar, deve visitar, deve fazer, e nós o povo, não. Isso é coisa da igreja romana, que estabeleceu. É um grande erro. Nós somos um reino de sacerdotes, e você então precisa entender que não podemos servir o Senhor, e não conseguiremos, se não formos movidos pelo amor à verdade, e por amor a Deus, e por amor aos irmãos. Eu quero encorajar os irmãos a buscarem em Deus tanto o discernimento da verdade, quanto esse amor que é divino. Encorajo os irmãos a prosseguirem. Não desanime. Se você estiver percebendo que você está fraco, comece a orar. Fala: Senhor, revela meu coração, que o teu Espírito se mova em mim de tal modo que esse amor pela verdade esteja presente, porque eu quero acolher o amor da verdade, para que eu possa te amar
amar os irmãos, e amando e somente amando, nós vamos perseverar até o fim. Amém, queridos? Glória a Deus por esse amor.